Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Grit. Eu sou o Quinho Fonte e vou estar com vocês hoje ao vivo até as 22h30 aqui no canal da Pump Fluxo de Ideias. Eu quero agradecer você que está aí no Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Deixa a sua mensagem, o que você vai achar aqui da nossa super entrevista, que eu confesso que eu estou extremamente nervoso, porque geralmente nós trazemos pessoas aqui muito especiais. Todo mundo que a gente traz aqui para bater um papo é muito bacana, tem um conteúdo muito legal e eu acabo fazendo sempre de uma forma muito mais divertida, como vocês vêm acompanhando. Mas hoje vai ser uma entrevista divertida também, alegre e feliz, porém, a gente vai abordar um tema que é muito delicado. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não falar algo indevido, mas ela está aqui para me corrigir ao vivo. Eu já falei para ela, por favor, diga que está errado, que eu tenho que aprender. E você que está em casa também, eu tenho certeza que vai amar saber um pouco mais sobre o universo do autismo. Ela é palestrante, ela é escritora, empresária, digital influencer e consultora em autismo. É isso, Kênia? Isso, Quinho. Prazer estar aqui Obrigado com por você ter você. vindo. Imagina, E eu o que que eu falei agradeço. agora, eu já falei pra você antes da gente começar. Realmente eu tô nervoso, porque eu acho que é um tema muito delicado e eu tenho que ter muito cuidado e respeito também, porque é um assunto que eu não transito, eu não tenho familiares ou amigos, eu não lido com essa questão diariamente, e eu tô com você que vive isso diariamente há muitos anos. Então, eu já peço desculpas de antemão se por acaso eu vir a falar alguma coisa Imagina. que não é correta e, por favor, tenha disponibilidade para dizer, olha, não é isso, é de uma outra forma. Para que as pessoas te conheçam em casa, conta um pouquinho de você. Então, Quinho, eu quero primeiro agradecer a você por esse convite maravilhoso, porque assim como você não convive, não está habituado a fazer parte do universo autista, eu também estou acostumada a estar especificamente em ambientes voltados ao autismo. Palestras de autismo, eventos, congressos, escolas, ambientes terapêuticos. Mas, assim, para ser bem sincera, tô para te dizer que é a primeira vez que alguém me convida fora do meio do autismo. E isso é tão bacana, chega a me arrepiar de verdade, sabe, Quinho? Isso é um olhar tão humano, tão inclusivo, tão oposto ao que a gente vive no preconceito. E eu te digo assim, não precisa nem se preocupar se você vai falar alguma coisa errada ou não, porque justamente a gente ter esse espaço aonde não é um lugar voltado para o autismo, é assim uma vitória pra gente, sabe? É um espaço assim que pra gente a gente se sente efetivamente ser humano. E é isso que a gente busca todos os dias, Que né? bom, eu fico muito feliz e pra mim é de verdade, eu não tô falando por, enfim, pra fazer bonitinho. É muito importante a gente conversar com você hoje, a gente abrir esse espaço. Eu queria agradecer a Jaque Reis, mãe da Luísa, Beijo, Jaque. artista, ó, que fez essa camiseta linda e ela facilitou o nosso contato. Para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Se eu falo, você é autista, tá correto? Tá correto. Então, você é autista. Sim, sou autista. E você tem um filho autista. Autista. Existe também pessoas que preferem dizer que têm autismo. Eu, honestamente, não vejo diferença nenhuma em ter Uhum, autismo ou ser autista, porque é uma uhum, coisa que faz parte da gente, né? entendi. Então, você tinha pedido pra me falar um pouquinho de mim, né? Sim. Eu Você já me apresentou no início, a minha principal função é ser consultora em autismo. Faço consultoria para empresas, para famílias, para escolas, para qualquer ambiente que deseja se tornar inclusivo. E esse é um trabalho que me faz muito feliz, porque justamente a minha luta começou da exclusão, da humilhação. Porque as pessoas olham para mim, me veem arrumada, falando bem, e não dizem que eu tenho autismo, não parece que eu sou autista. Então, o que que acontece? Eu passei a minha vida toda tentando ser neurotípica. Neurotípica é o que a gente chama a pessoa que é o padrão médio esperado da sociedade, tá? Uma pessoa que tecnicamente não tem diagnóstico ou transtorno nenhum. Então, eu tentava a vida inteira copiar pessoas para ser
inserida, para ser aceita. E chegou um ponto da minha vida que eu vi que não dava mais, eu tava só sofrendo humilhação e resolvi tomar o rumo da minha própria história. Então, as minhas palestras, elas são muito motivacionais também. Eu não falo, assim, só sobre autismo. Eu procuro abordar sempre, principalmente em ambientes empresariais, o foco no... Independente do que você tem, você é um ser humano e você precisa vencer, e você vai vencer e não tem outra opção. Então, basicamente, assim, é isso que eu faço nas redes sociais, é isso que eu faço em tudo que é lugar que eu vou. A minha vida é isso, né? A gente tá falando de quanto tempo atrás que você toma as rédeas da sua vida? 2013 pra cá. É recente, então. Vai fazer 10 anos. E como é que você enxerga a mudança do mundo com você quando você falou, não, espera um pouquinho. Eu sou isso aqui, tá tudo certo e vamos ser Sim. felizes. Como é que você encara o mundo? Como é que o mundo te olha hoje? Eu já não me preocupo mais com isso. Acho que isso que mudou. Eu sempre digo assim, ó, Quinho, se você olhar isso aqui, você tá vendo um risco, certo? Certo. Se você olhar assim, você tá vendo um unicórnio. Pra quem não tá vendo. Tá vendo um unicórnio, né? Você não vai mudar a peça. Você muda a maneira com que você olha. E isso com tudo na vida. Eu costumo dizer que Deus não tá na tua vida pra te fazer mudar os teus caminhos, pra mudar a tua história. Ele tá aqui pra te dar força pra você aguentar a tua própria história e vencer nela, porque ela é sua, ninguém vai poder fazer ela por você. Então eu aprendi isso e realmente não me preocupo mais com o que as pessoas pensam. Eu quero estar bem comigo mesma, sabe? Mas o que mudou na prática? Eu passava muita humilhação tentando ser o que eu não era. Humilhação em que sentido? Para quem não entende de autismo, né? Eu tentava ser aceita em todos os ambientes. E foi uma humilhação numa academia de musculação que fez com que eu mudasse a minha vida. Eu já tinha cursado 2 faculdades pela metade, uma de Direito, uma de Educação Física, e não consegui concluir, porque questões de hiperfoco. O que que é hiperfoco? É aquilo que a gente foca demais e a gente se desenvolve bem. O que a gente não tem, não adianta nem querer tentar, entendeu? Porque não vai. Tipo assim, eu não sou um gênio. Eu tenho Uhum. inteligência para aquilo que eu tenho foco. O que eu não tenho foco, eu não consigo aprender. Então, eu fui nas faculdades, nas 2 faculdades que eu fiz até onde deu. Onde não deu as outras disciplinas, eu reprovava, reprovei várias vezes. E o comportamento. Ou seja, eu já estava com 30 anos e as meninas que estudavam comigo tinham 18, 20. Para me entender com elas, eu copiava muito o que elas estavam fazendo, eu passava por ridículo, entendeu? Uhum. E para controlar as emoções era muito difícil, porque o que que acontecia? Tô tentando me expressar bem. Eu aguentava tanto estímulo de luz, de barulho, de cheiro, de tudo que é coisa que você possa imaginar, que a gente é hipersensível. Eu aguentava tanto para ser aceita que chegava um ponto que meu sensorial não aguentava, eu explodia, eu começava a chorar. Esse choro em público me fez passar muita vergonha. E nessa academia que eu tava treinando, meu filho tava no auge do autismo severo, assim, sabe? Ele entrou num grau. O autismo, ele é um espectro, né? Tem o leve, o severo, hoje em dia se chama níveis de suporte, 1, 2 e 3. O Guilherme tava no máximo que você pode imaginar. E eu deixava ele 1 hora por dia na escola. Nessa 1 hora eu ia pra academia treinar pra melhorar minha cabeça. E aí eu fui para essa academia e lá me acolheram bem. Então eu fiz um grupo de amigos que eu ria, me divertia, né? Só que eu não me dei conta que eles estavam rindo de mim. Então eu ria junto. E isso foi, sabe? Um tempo, assim, até o dia que uma das moças disse assim pra mim: Ai, você é doente, é retardada, qual é o teu problema? Não dá pra acreditar que você não entendeu que a gente não é seus amigos. Olha pra você e olha pra gente. Sai daqui, garota. Nunca me esqueço da palavra que ela usou. Sai daqui, garota. O que que você acha que você vai ter aqui com a gente? E eu saí decidida a entrar no meu carro e acertar um poste. Eu tinha um carro muito potente, muito veloz na época. E eu disse, eu vou acabar com tudo. Só que quando eu entrei no carro, eu dei de cara com a cadeirinha do meu filho. Ele era muito pequenininho ainda. E ali eu olhei e disse, cara, tem outra vida que depende de mim, que também é autista e que vai ter que lutar nesse mundo cão. Não dá. Aí eu fui pra casa, meu marido, um amor de pessoa, me segurou no colo, me deixou chorar bastante, me deu todo acolhimento, até me emociono de lembrar, porque foi uma atitude assim que não é qualquer pessoa que faz, sabe? De respeitar o sentimento. E ele disse: Você vai dar a volta por cima, só precisa pensar como. Aí eu fiquei assim, reclusa um tempo, umas 2 semanas, sem sair, sem ver ninguém, sem fazer nada. Eu disse: Quer saber? Eu vou escrever.
Aí eu comecei a escrever. E na época, aqui em 2013, você escrever um blog que tem 2 milhões de acessos, era muita coisa. Sim. Hoje em dia, qualquer pessoa tem 2 milhões. Naquela época, blog, não tinha essa loucura de rede social, né? E o meu blog atingiu 2 milhões de acessos. E sem propaganda. O troço viralizou 50 países, foi uma loucura. Quando ele virou 2 milhões, ele foi hackeado. Ele saiu do ar. Mas eu não desisti, eu descobri aí, já tinha passado 2 anos, né? Comecei a postar muito no Facebook, trabalhei gratuitamente anos dentro da causa, indo na casa das pessoas, arrecadando mantimento em época de chuva, fiz cada loucura, tudo para as famílias autistas, assim, sabe? E no fim fui entrando no meio, conhecendo pessoas. Aí eu escrevi 5 livros já. Virei palestrante, fiz uma formação em consultoria, mas a minha consultoria é voltada para o autismo, né, de acordo com a experiência que eu tenho. E hoje tô aqui e falo demais. Eu não tenho coragem de te interromper. Ai, Quinho, mas Eu não pode tenho. me interromper, por Não, favor. mas O autismo tem disso, ou você fala muito ou você não fala. quando a gente ouve a sua história, é óbvio que a gente se emociona em saber que você teve que passar por isso ou que você passou por isso. A gente sabe que o mundo ele é muito feio lá Sim, fora, né? A gente não consegue romantizar as situações, mas é muito emocionante ver você falando. Torna a dizer, é um universo que eu não transito, então eu ouço o que você fala, mas é claro que eu não consigo mensurar o que foi pra você. E quando você fala, o meu marido me abraçou e me acolheu, eu entrei no carro, vi a cadeirinha do meu filho. Isso são coisas que sobrepõem a questão de ser autista ou não, do espectro autista, do universo autista. Isso vai de encontro com ser humano, isso. né? Eu não sei como é que vai ser essa entrevista, tá, gente? Porque, assim, eu não. De verdade, quando eu digo que eu não consigo te interromper, não é porque. É porque tudo que você tem falado até agora é extremamente rico e tão necessário para quem tá assistindo, para quem tá aqui na nossa produção, para mim, que eu podia ficar aqui assim, ó, Oh, 1 hora e deixar você falar o que você quisesse. querido. Quando eu falei pra você antes da gente começar, quando eu contei pra eles que nós iríamos te entrevistar, uma pessoa da nossa produção falou: o meu irmão, ele é autista, ele tem 11 anos. E aí eu perguntei pra ele, mas tá, e como é que é a família? Como é que é esse acolhimento? Como é que funciona? Tá tudo certo? Ele, Nunca tá tá tudo tudo certo. certo. Mas ele levantou uma hipótese, que eu acho que a gente pode pegar esse gancho, sobre as escolas. Ele falou: olha, ele foi mudado para uma escola particular, e mesmo nessa escola particular, onde a gente espera que exista um suporte, ele tem 12 anos e não sabe ler ainda. E ele falou: ele é extremamente agitado, né? Mas antes da gente falar sobre essa questão de nível 1, nível 2, autismo leve, não leve, se é certo, se é errado, vamos falar sobre as escolas hoje em dia. Uhum. Você, com a experiência que você tem, você acha que a gente tem suporte educacional para uma criança com autismo Não, hoje? não. Na verdade, Kim, a gente tem uma transformação na legislação, na inclusão, né? Desde 2012, com a Lei Berenice Piana, nós fomos validados, vamos dizer assim, né? Porque até 2012 a gente era nada. A gente não era pessoa com deficiência, a gente não tinha direitos nenhum garantido, mas a gente, ao mesmo tempo, podia ser expulso de qualquer lugar. Por exemplo, eu fui diagnosticada, isso é uma coisa bacana de falar, que as pessoas sempre pensam assim: você teve o seu filho, aí depois do seu filho você teve diagnóstico. Não, eu tive diagnóstico com 9 anos de idade. Lá nos anos 80, anos 90, né? Nasci em 83 e tive o diagnóstico com 9 anos de idade. Um autismo que na época não tinha autista. Não tinha Não diagnóstico. se falava sobre. Isso. E o que se conhecia era o síndrome de Asperger, que era o muito inteligente, aquele cara diferentão, muito focado. Tinha o autista, né? Eu fui diagnosticada com autismo, porque eu não falava, eu vomitava muito, eu não conseguia me alimentar, eu urinava na cama, tinha um choro constante, muita estereotipia, era bem magrinha, subnutrida, assim, e não aprendia na escola. Então, assim, era muito nítido, né? O neurologista diagnosticou de cara, assim, né? E não se tinha vaga de inclusão na escola. Então, não dava para chegar e falar: olha, minha filha é autista, tem que ter uma vaga aqui para ela. Não, a escola poderia tranquilamente dizer: não, essa menina não fica aqui. Hoje em dia, desde 2012, a gente, na Lei Berenice Piana, sendo reconhecido pessoa com deficiência, a gente tem todos os direitos que toda pessoa com deficiência tem. Inclusive vaga preferencial, fila preferencial, essas coisas todas. E vaga de inclusão na escola
com um profissional de apoio especializado, ou seja, uma professora só para mim. Na prática, Quinho, tem muita falha ainda. O Brasil está, assim, muito carente da efetivação da lei. Tem muitas escolas que fazem, que não vêm. É uma pena porque, assim, por exemplo, na escola do meu filho, tem a vaga de inclusão, tem a professora auxiliar, e eu dei muita sorte esse ano, que é uma menina, assim, maravilhosa, que ama o meu filho. Eu vejo a escola querer, mas eu não vejo a escola fazer. Então, infelizmente, assim, você vê uma criança com 12 anos super inteligente, meu filho tem 12, né? Que lê, que escreve, que formula as ideias mais doidas que você pode imaginar, e não é aproveitado. Ele faz basicamente tarefinhas de jardim de infância, sabe? De pintar 2 patinhos, pintar 3 maçãzinhas. Uhum. Eu e meu marido em casa que a gente reforça mais. Então, assim, são reuniões intermináveis. O meu filho foi alfabetizado aos 9 anos em casa nas férias escolares. Então, infelizmente, tem a boa vontade, mas não tem ainda na prática a inclusão ideal. E tem também o sufocamento, né, das escolas com a quantidade de autista, né, diagnosticado hoje em dia que precisa de atendimento especializado, e a gente não vê o governo investindo na formação de profissionais capacitados para isso. Uhum. Eles realmente não sabem o que fazer. O professor, ele fez uma faculdade para dar determinada matéria, Sim. mas não tinha ainda, a gente ainda não tem o tempo necessário no Brasil para dizer que uma vaga de inclusão é efetiva, porque nem os profissionais têm treinamento, entendeu? Uhum. Você tem um suporte. Você falou que o seu filho ele foi alfabetizado nas férias. E para aquela família que não tem esse suporte? Como é que lida com essa questão? Se eu falar lida, tá tudo Tá, certo? tá. Como é que lida com essa questão? Ela tem um Então, filho e a escola onde ela tem a possibilidade de colocar esse filho não tem o suporte necessário. Como é que a família, o pai, a mãe, como é que eles podem lidar com essa situação? olha, Quinho, apesar de eu, graças a Deus, nessa época já ter uma condição financeira boa, eu não encontrava terapeutas, como é que eu vou te dizer, qualificados para fazer o que eu fiz. Eu fiz. Então, é o que eu digo sempre nas palestras que eu vou, eu dou palestra para comunidades muito carentes, e eu digo assim, se você tem um aparelho de celular, com uma internet 4G que seja, você tem acesso à página do Google, você tem o universo. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem muito conteúdo gratuito, riquíssimo. Então, assim, eu vi que não estava dando e fui eu mesma que alfabetizei meu filho. Uhum. Então, assim, sempre tem essa opção, só que não são todos os pais que têm esse ímpeto de ir atrás e fazer, né? Mas o que eu recomendo sempre é que as famílias busquem esse conhecimento, que o principal, né, Quinho, é a família. Sim. Porque você tem 30 minutos de terapia e 23 horas e meia em casa com a família. Uhum. Então, muitas vezes, por exemplo, dou consultoria em autismo, eu oriento as famílias, basicamente os pais. Eu raramente preciso chegar na criança. Porque você orientando pais, você tem uma criança bem desenvolvida. Sim. E então, muitas vezes, os pais não sabem o que fazer. Eu acho que buscar esse autoconhecimento e ir na justiça. Tem a justiça gratuita, você consegue com liminar um profissional de apoio especializado. Se a escola não está alfabetizando, o caso do menino que você falou, né? Tá com 11 anos, Sim. não aprendeu a ler. Tem que ir na escola, tem que incomodar, tem que fazer reunião, tem que descobrir por que acontece. Eles tentam ensinar da maneira padrão. A mente do autista enxerga de forma muito diferente. Se ele não está aprendendo com você dizendo o A é assim, o B junta com o A, o B junto com o O faz Bo, não está funcionando, você usa pictogramas, que são as imagens. Você tem que usar outra forma de comunicação com aquela criança que ela aprenda. Uhum. Então, se a escola não está fazendo esse papel, os pais podem ir atrás e pedir para que a escola se informe e descubra um jeito de fazer a criança aprender, né? Quando você tinha 9 anos, quando você descobriu, você tinha essa estrutura? Ou Não. como é que foi como é que foi a sua criação a partir daí? Você lá atrás, com 9 anos de idade. Eu vim de uma família disfuncional, Kim. Então, assim, eu fui diagnosticada depois que a terceira escola que eu estava frequentando já tinha chamado minha família. Uhum. Eles chamavam, minha família me trocava de escola, porque eu vivia em situação de vulnerabilidade social, assim, muito grande. Tipo, eu vivia na linha da miséria, né? As escolas públicas, obviamente. Então, assim, chamavam, aí mudavam de escola. Chamavam da escola. Na terceira escola, eu já estava com crises de enxaqueca, com dores nas pernas, assim, que não passavam por nada. Aí resolveram me levar.
Aí eu tive o diagnóstico, mas o que que aconteceu? Que eu tava te falando, né, das escolas. Naquela época, o que que você fazia com o autista? Você largava no manicômio. E lá você tinha tratamento de choque, você ficava amarrado, você... O que que me disseram? Olha, ou você aprende a falar, você sabe falar. Na verdade, eu sabia, mas eu não conseguia. Eu simplesmente não falava. Mas eu entendia tudo que acontecia à minha volta. E o que que me disseram? Ou você fala de uma vez, ou você vai acabar no manicômio, porque a gente não tem condições de ficar te cuidando direto. E E isso quem aí, falava era a família ou a escola? familiar, familiar. E eu comecei a falar, sabe? Na base do empurrão. E isso me trouxe um prejuízo muito grande. Por quê? O autista que fala, tem muito estigma em cima do autismo, né? Ah, o autista é aquele cara isolado, que só se balança, que não fala. O autista que fala, fala muito. Geralmente não tem muita noção do que falar, com quem falar e até onde pode falar. Então eu simplesmente comecei a falar. E Uhum. eu tinha o que se chama de apraxia da fala. Eu pensava uma coisa e saía outra. E assim eu fui me envolvendo em situações de risco. Eu fui sofrendo abusos. Eu fui uma criança que foi humilhada, uma criança que foi abusada física, sexualmente, emocionalmente. E eu não tenho problema de falar disso, porque é uma coisa assim que eu já processei. Eu já entendi, sabe? E pra mim as coisas são muito práticas, então já não me dói mais. Mas assim, tipo, eu luto pra que outras crianças não passem o que eu passei. Sim. Meninos e meninas. Antes eu lutava pra que meninas não sofressem isso. Aí eu comecei a entender que meninos sofrem tanto ou mais, justamente porque, ah, não, ninguém vai desconfiar porque é menino. Então, eu comecei a lutar e fazer palestras com o tema sexualidade, justamente para proteger as crianças. Então, como eu comecei a falar muito, eu não tinha muita noção se você estava falando comigo porque você é legal ou porque você queria alguma coisa. Então, eu fui buscar tratamento, que eu já tinha 17 anos, eu fui sozinha no psiquiatra, por conta própria. E Uhum. aí eu comecei a tomar medicação, mas foi bem difícil. Kênia, eu acho que é tão importante o que você tá fazendo aqui hoje, assim, de contar quase nada, assim, como eu me refiro quase nada, você está contando uma passagem muito superficialmente da sua adolescência, da sua infância, e hoje a gente olha para você, eu comecei falando do programa, de várias coisas que você faz hoje em dia, e eu acho que é muito importante, de verdade, de novo, te agradecer por Obrigada, você estar Kim. aqui, porque a gente olha, escuta você e fala, ela passou por tudo isso. E hoje ela venceu. Hoje ela Uhum. tá numa posição de notoriedade. Hoje ela é reconhecida. Então, eu não sei se dizer que valeu a pena, mas você não ficou pelo caminho. Não, Acho que tudo que fizeram com você, você foi construindo e pisou nisso pra isso. subir, né? Eu acho que tudo tem uma razão. Eu sou uma pessoa, eu não tenho religião e nem vou entrar nesse mérito, tá, Quinho? Uhum, Mas eu tenho uma fé grandiosa, assim. Uma fé, uma certeza de um além, sabe? Eu sou muito fã da Bíblia, tenho um hiperfoco na Bíblia, assim, sabe? Eu sou muito cristã. E eu não acredito em acaso, sabe? Eu acho que Deus não deixa ninguém nesse mundo aqui, ah, você vai sofrer porque eu não fui com essa cara. Eu te criei, mas me arrependi. Acho que isso não existe. Então, uhum, se aconteceu comigo, foi pra mim fazer alguma coisa com isso. Por isso que eu te falei, minhas palestras motivacionais, eu não dou outra opção a não ser a pessoa reagir e vencer com o que ela tem. Não é com o que ela teve, não é com o que ela quer ter, é com o que você tem hoje. O que uhum, que você pode fazer da sua vida hoje para mudar a sua história e das pessoas que vivem com você, porque você nunca é sozinho. uhum. Sempre tem uma galera em volta que aprende alguma coisa com você. Então eu usei muito isso desde criancinha. Eu aprendi a ler sozinha, aprendi a escrever sozinha, mesmo sem falar. E desde o primeiro momento que eu comecei a ler, eu já comecei a buscar Deus. E isso foi uma coisa assim que fez muita diferença na minha vida, sabe? Que lindo te ouvir falar. Kênia, você falou do blog que você criou, 2 milhões de acessos, o blog foi hackeado. Foi nesse momento que você foi convidada a dar palestras? Em que momento que você aparece para que alguém fale, vem aqui falar sobre isso? Como é que foi isso? Cara, foi muito louco. Foi assim, num Dia das Mães, ia ter um evento na Câmara Municipal de uma cidade lá do Rio Grande do Sul, acho que era Esteio, alguma coisa assim, eu morava em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E eu fui lá e falei. Foi assim, sabe? E a partir dali, eu nunca deixo de falar numa pessoa assim, sabe? A pessoa da vida da gente. Uhum, Essa pessoa se chama Fátima Dequante.
Ela é uma grande influenciadora também, né? Uma guerreira na causa autista, mãe de um rapaz autista, ela vive na Holanda. E ela leu um texto meu na internet. E ela ficou tão impressionada com o meu texto, ela sendo jornalista, que ela disse: Olha, não é possível, será que foi ela mesma que escreveu? Ela conta isso pra mim sorrindo hoje em dia, né? E veio conversar comigo. Ali, através dela, eu comecei a fazer os contatos. Aí eu conheci a Berenice Piana também, que foi quem criou a lei. E eu fui convidada para dar uma palestra no Paraná, na Assembleia Legislativa. Ali, quando eu fui para a Assembleia, eu fui com tanta vontade de conscientizar, sabe? E foi tão bacana me ouvirem que a partir dali foi uma coisa veio vindo em cima da outra, uma coisa veio em cima da outra, e eu, pra te dizer a verdade, nem sei exatamente aonde foi que tudo aconteceu, sabe? Mas assim, eu costumo dizer que o meu foco nunca foi ficar conhecida. Muito embora eu Uhum. goste disso, por quê? Porque eu acho que o fato de eu ficar conhecida e levar o autismo para a sociedade faz com que a inclusão seja mais efetiva. Sim. Então, assim, eu cheguei a dublar um personagem na Netflix e A gente anotou aqui, você foi é a série ator, Amor, não é Amor no isso? Espectro. Hum. Você é ator, você sabe que precisa ter um documento lá para fazer, né, Uhum. dublagem e tudo. RT. E olha só como o autismo é capaz de vencer qualquer barreira, porque eu não tenho isso. Eu não sou atora, atriz, não sou dubladora. E fui lá e dublei, porque eu prestei consultoria para esse seriado, né? Para linguagem de tradução e de audiodescrição. Essa consultoria que eu faço para as empresas, eu fiz com eles, dei palestra para equipe e tudo. E acabei dublando um personagem. Aí que eu digo, qual é a importância disso? Não é assim, o meu nome tá lá nos créditos finais da Netflix. Te dizer bem sinceramente, eu, enquanto autista, isso para mim não faz diferença nenhuma. A diferença que faz é dizer, um autista esteve lá. Uhum. O autista, olha só, eu não sou aquele lixo que pensavam que eu era. Eu tenho capacidade. Tenho capacidade de ir muito além. E isso pra mim é só o começo, sabe, Kim? E o meu propósito é muito maior. Eu tenho o propósito de falar para multidões. O público maior que eu falei até hoje foi 1.500 pessoas. Eu sonho com 15 mil, com 30 mil. Eu sonho com multidões porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas com certeza, você não tenha dúvidas que esse momento vai chegar e eu quero estar lá, tá? No Legal, meio com dessas certeza. 15 mil pessoas. Você falou sobre o seu marido, você contou a história do acolhimento, você contou brevemente sobre a importância dele. Seu marido é autista? Até que prove o contrário, não, né? Mas eu costumo dizer que pra casar comigo não pode ser muito normal, né? Vocês estão quantos tempo juntos? Eu sou péssima em matemática, mas desde 2005 a gente se Tá, conhece. 2005, produção, quanto tempo aí? Vamos colocar 2005, 2022, rapidinho, 17 17. anos, Nossa, já faz tudo certo? isso, caramba. Quem é que pensou? Ih, tudo isso já? Vou Meu Deus. repensar isso Ó, eu aqui. passei por todas as crises dos 7 anos, ó, tá Ó, e vendo? nem reparou, Kênia. É, você falou já sobre o acolhimento dele, mas sempre foi fácil? Não, não, foi muito complicado, porque o Flávio, ele é um cara, assim, que ele é a pessoa, é o cara, assim, de verdade, sou realmente apaixonada por ele. Um pai maravilhoso, um marido incrível, uma pessoa, um ser humano incrível, sabe? Mas é o que eu disse, pra casar comigo não pode ser muito normal. E pra me aguentar, né? E querer ficar comigo, eu brinco até, eu digo assim, ele fica comigo, ele gosta de mim, de verdade, me dá presente, ele vai, ele viaja, ele volta pra casa com vontade, com saudade, sabe? Isso é incrível. Mas, assim, ele, na verdade, se apaixonou por mim pelo meu jeito diferente. Ele foi um homem, assim, que aproveitou demais. Ele namorava aquelas mulheres lindas, sabe? Aquele padrão de mulher de revista. E eu era a autista, né? Que andava com um óculos enorme, redondo, assim, Uhum. coque no cabelo, sobretudo, lá no sul, muito frio, né? E ele olhou pra mim e disse, cara, acho que é isso aí, sabe? Uma pessoa diferente, né? E a gente começou a namorar e eu já, no primeiro dia que a gente saiu, eu fiquei com ele e eu falei pra ele assim, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu gostei de você. Eu sou autista, minha família não tá nem aí pra mim e eu tenho 12 mil reais em dívida. E ele Sensacional. me pediu em casamento. Quer casar comigo? Por isso que eu digo, normal, ele não é. Mas aí até um dia uma menina me perguntou, ela disse, mas você achou que ele tava de olho no seu dinheiro? Eu falei, não, pelo contrário, eu não queria que ele tivesse surpresa. Eu já tinha sofrido tanto, tive tantos relacionamentos abusivos, eu passei por tanta coisa, eu gostei tanto dele, sabe quando fecha? Que eu olhei pra ele e disse, cara, eu vou falar tudo de cara, se ele não quiser, ele nem começa, né? Uhum.
Eu fui pra casa dele na primeira noite, a gente já ficou junto naquela noite, já. Eu disse, já vou fazer o teste, ver se dá tudo certo. Deu certo, gostei, fiquei. Com 3 meses a gente tava morando junto e a gente casou. Mas eu tava numa época que eu não tava medicada. O medicamento. Tem muitos autistas que não precisam, tem Uhum. autistas que precisam. Eu e meu filho somos o tipo que precisam. E naquela época eu tava sem atendimento, sem medicação, eu tava sem nada. Mas ele foi muito bacana comigo porque ele teve o cuidado de me levar. Tanto que quando ele me levou na primeira psicóloga, pelo tom de voz dele, pelo falar dele no telefone, ele dizia minha guria, né? Achavam que ele era meu pai. E aí eu falei, não, ele é meu namorado, né? E ele me levou na psicóloga, me levou na psiquiatra, ajustou a medicação, mas assim, foi bem difícil, porque eu tinha muitas crises, né? As Uhum. crises sensoriais. Então eu começava a chorar, eu nem sabia por quê. Começava a chorar, batia a cabeça na parede, me mordia, entrava no chuveiro de roupa e tudo e ficava lá 2 horas, às vezes me recusava a comer. E muitas pessoas me perguntam por que isso, porque os pais têm ansiedade de saber por que os filhos fazem isso, né? E eu digo assim, nem tudo tem resposta, que nem a gente sabe. Muitas vezes acontece e a gente simplesmente não sabe aonde começou, o que que disparou. Uhum. Por isso a importância do tratamento multidisciplinar, né? No caso que precisa de medicação, eu tenho muita sensibilidade sensorial, fobia social. Então, assim, a medicação ajuda muito, sabe? E aí, depois que ajustou a medicação, aí sim, aí foi, nossa, a gente sempre teve esse negócio de querer ser melhor. Então, a gente junto, a gente toma as decisões junto, a gente se engaja junto, e a gente quase se separou 4 vezes. Uhum. Então, assim, pra quem vê um relacionamento tão bem construído, hoje em dia, né, tantos anos depois, a pessoa não imagina tudo que já passou. Foi Sim. bem difícil até a gente se conhecer de verdade, né? 17 anos, Uhum. né? Não é fácil pra ninguém. Sim. E sabe o que não é fácil? A gente ir pro intervalo. A produção já levantou ali a plaquinha. Intervalo, que isso? Depender de mim, assim, a gente tem papo de 3 horas com o Kenny aqui. Eu espero que vocês que estão assistindo estejam gostando tanto quanto eu. Vocês repararam que eu tô comedido, né? Eu estou quietinho aqui, ó. Porque tudo que está vindo de Kenny é delicioso de ouvir e muito enriquecedor e inspirador. Mas, ó, não sai daí que no próximo bloco a gente vai trazer algumas frases sobre o autismo. Ela vai me dizer se é real, se não é. A gente vai falar ainda sobre live com o Marcos Mion, cão de assistência emocional, o que que é isso? Autismo é uma doença? Eu posso falar que autismo é doença? Segura aí que a gente já responde isso pra você, tá? Oi, gente! Oi, Quinho! Tô passando aqui pra dar um recado pra você que é humorista, que é comediante e que faz stand-up. Agora no programa Grit a gente vai ter o quadro Talentos do Humor, onde você vai poder aparecer e mostrar sua graça para o mundo. Quer saber como? Só chamar a gente aqui nesse e-mail ou no @programa Grit, que a gente conta tudo. Tchau, Quinho! Tchau, gente! Olá, tudo bem? Esse recado é para você que é apresentador, que é comunicador e que tem um canal no YouTube. A Pump está querendo o seu projeto aqui na nossa grade. Tem um montão de apresentador e um montão de conteúdo que eu tenho certeza que você vai amar. Então, olha só, pega esse e-mail, pega esse telefone, chama a gente, fala qual é o seu conteúdo e vem pra cá pra Pump que eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigado. Olá, galera, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Pinho Ponte. Eu tô aqui pra contar uma coisa pra você. Você tem um produto, tem uma marca, quer anunciar ele aqui no programa Grit? É super fácil. Entre em contato com a gente através desse e-mail que o seu produto pode aparecer aqui no nosso intervalo. Mas olha só, não é só no programa Grit, viu? A Pump tem um montão de conteúdo diferente onde você pode trazer o seu produto para ser anunciado aqui. Ficou interessado? Entre em contato com a gente e saiba como. Vai embora não, gente, que essa entrevista aqui hoje tá assim, ó, tá? Eu vou fazer 3 horas de programa, a Pump que lute, eu não tô nem aí pra vocês, tá? Vocês estão gostando, gente? Mas deixa um comentário aí no YouTube pra gente, por favor. Vocês estão gostando aqui? O pessoal tá gostando? Bom,
Produção dele assim, ó. Sim. A gente faz agora quando a convidada vai no banheiro. Aqui, ó. A gente mostra como que é o Douglas. Aqui. Douglas, vem cá aparecer rapidinho. Fala assim, Ele senhor. apareceu. O Douglas ia aparecer, o Douglas ele adora. Como é que é? Falei Dinho Conte. Dinho Conte aqui, ó. Douglas, tudo bom? Nessa produção, ele faz uma maravilha aqui, ó. Tá? Nosso convidado já voltou, pega o rumo. Sai. Por favor. Você quer água, Kenny? Quero. Então, deixa eu te servir aqui, ó. Obrigada. Nós já estamos ao vivo, nós estamos Tá ali, bom. tá? Uhum. Contei para as pessoas que você teve um momento no banheiro, que você se sentiu ali para ir ao banheiro. Pode voltar aqui para mim. Tudo bem, gente? Já voltamos aqui com o nosso programa Grit. Espero que vocês estejam amando a nossa entrevista. Eu estou amando muito. Você que tá aí, deixa sua mensagem, por favor, se você tá curtindo, o que você tá achando desse tema, se você tem alguma pergunta, se você concorda ou discorda de algo que a gente vai dizer aqui, tá? Meu Instagram está aqui, tá? Aqui em fonte, vai lá mandar uma mensagem pra mim. Kênia, eu já vou mostrar o Instagram da Kênia, por favor, produção? Temos aí já, né, o Instagram dela? Só fala pra gente se tá correto, Kênia, assim que a produção resolver colocar, é no tempo deles, ali, ó. Tá certinho? Tá. É isso X mesmo? momento, né? Você tem quantos seguidores hoje, Kênia? Acho que 58 mil e alguma coisa. Bacana. É. Você acha que isso são pessoas que apoiam a causa? Existe uma curiosidade sobre o tema? Não, acho que predominantemente são familiares mesmo. É. Uhum. Você recebe muito feedback em rede social? Muito É. mesmo. Eu vi antes de você chegar, eu fui olhar o seu Instagram e eu vi que você coloca muitas matérias que falam sobre o autismo. Por que você acha que é necessário a gente fazer essas publicações? Você acha que é uma questão de mais pessoas terem acesso ao tema? Eu acredito na multiplicação, porque o meu Instagram, ele é basicamente de familiares, médicos, terapeutas, pessoas relacionadas à causa. Uhum. Mas, se cada uma pessoa dessa ler e replicar para quem ela convive, já são no mínimo mais 5 pessoas que ficam sabendo. Entendi. Então, eu gosto de usar a rede social como uma fonte rica de informação mesmo, sabe? Diminuição do preconceito, luta pela causa. E, geralmente, quando eu posto ali uma denúncia, alguma coisa, acaba indo pra frente, Uhum. sabe? Então, por exemplo, teve uma situação que aconteceu com a gente lá na Cobase, né, aqui de Santos. E o feedback que eles me deram foi maravilhoso. Então, ali, tanto a Cobase, quanto a Leroy Merlin, quanto o Hortifruti que tem ali, Uhum. toda aquela região ali já foi conscientizada sobre o autismo. Já, pro autista aí já tá mais fácil. Eu, inclusive, elogiei, publiquei, né, a mensagem que eles me mandaram. Porque é isso, é lutar, né, Kim? As pessoas não são obrigadas a saber, mas a gente que sabe tem o dever de multiplicar, né? Mas quando você fala, elas não são obrigadas a saber, você não acha que é um pouco de algumas pessoas interesse em saber? Ah, elas não são obrigadas a saber, que nem eu disse pra você, eu não tenho nenhum familiar, amigo próximo, não transito. Mas pra você vir aqui hoje, por exemplo, eu tenho várias anotações aqui. Eu fui procurar ler, eu fui ver vídeo, você me passou uns textos, pra que eu tivesse pelo menos uma Claro. base do que perguntar pra você. Sim. Existe um interesse. Uhum. Mas você acha que talvez de algumas pessoas seja falta de interesse também? Eu não sei te dizer, porque assim, o autista não tem o que se chama de teoria da mente que os neurotípicos têm, né? A teoria da mente é você olhar pra uma pessoa e pensar, ele tá me olhando assim, agora eu acho que ele tá pensando. Não, não tem. Então a gente não consegue mensurar o que tá passando na cabeça da outra pessoa. Entendi. O que eu acredito, assim, ó, Quinho, é que apesar da ampla divulgação do tema, a gente tem hoje em dia muito tema que tá de canto. A esclerose, por exemplo, síndrome de Crohn, que é a doença intestinal. Não tem como os ambientes saberem de tudo se a pessoa que é responsável por influenciar e por levar informação não for atrás, eles vão colocar lá o símbolo preferencial, mas eles nem sabem o que eles estão fazendo. Então, poderia se chamar de falta de interesse, mas diante de toda a diversidade que tem hoje em dia, não tem como saberem de tudo, porque no caso, né, aqui a gente tá falando de autismo, mas tem muitos outros temas, por exemplo, que não vieram e que não vai ter como, por mais que você trabalhe só com inclusão, você nunca vai atingir Todo mundo. todo o transtorno, toda a síndrome, toda a doença que existe, porque é impossível. Então, eu acho que cada representante, um dia até num consultório, uma moça, mãe de uma criança TDAH,
que é transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né? Ela disse, eu acho muito injusto vocês da causa autista, né? Tem tanto espaço e eu que tenho filho TDAH não tenho fila preferencial. Falei, opa, como assim? E cadê a galera da tua causa? Cadê? Vamos juntar aí um monte de mãe, vamos levantar essa bandeira, vamos pra Sim. frente, porque é assim que começa a transformação do mundo, né, Quinho? Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. Quantos anos você acha que eu tenho? Eu vou te botar numa sinuca agora. Vamos lá. Uns 33, 34? Gente, ela é maravilhosa. Melhor convidada de longe. Eu acabei de fazer 40 anos. Ai, caramba, bate comigo então. Vou fazer 40 em março. E, poxa, você sabe então do que eu tô falando, né? A Sim. transformação da sociedade Sim. é uma coisa absurda. E onde começou? Começou Uhum. com quem estava na frente levantando a bandeira. Então, é isso que eu faço, né? É ir atrás e fazer com que as pessoas se interessem. Eu acho que esse é o foco, sabe? Quando eu falo que o autismo é uma doença, tá correto? Não, o autismo não é uma doença. E é um tema incrível de se debater, porque ao mesmo tempo que não é doença, a gente tem tanta necessidade de inclusão, de adaptação, né? E até um dia uma pessoa disse assim pra mim: se não é doença, precisa de tratamento pra quê? Eu disse, não, existe uma diferença entre doença e transtorno. Então, o autismo é um transtorno. Ele faz parte da pessoa. A doença geralmente tem cura ou possibilidade de cura. O Uhum. autismo não. O autismo ele tem tratamento. Você pode evoluir, você pode adormecer sintomas e aí avançar, né, para um nível mais leve, mas você não tem como curar. Entendi. Então, essa é a diferença. Entendi. A gente separou algumas frases. E aí, eu vou ser bem sincero com você, Kenny. Eu já entendi que você é uma pessoa muito disponível para algumas questões. Quando você chegou aqui, a nossa produção foi te buscar lá embaixo. E uma das coisas que nós. Eu tô abrindo aqui no celular, porque foi aqui que eu deixei anotado, tá, gente? É, uma das coisas, quando você coloca no Google. Coisas que você pensa sobre o autismo. Algumas coisas estão colocadas como mitos, são reais ou não. Quando você chegou aqui, me veio uma dessas frases, que é dizendo que o autista não gosta de ser tocado. Ah, pois é. Quando você chegou, eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu te dava a mão, se eu te abraçava. Até a nossa produção, eu falei sobre isso antes pra eles. E aí o Douglas trabalha com a gente, ele falou assim: você é muito sinestésico, você gosta de abraçar. Eu sou muito assim. Mas por ter lido isso, e novamente eu digo não ter transitado, né, nesse assunto, eu fiquei na dúvida. Eu não sei se você reparou, acho que não. Quando Não. você chegou, eu te dei a mão e eu esperei você me abraçar. Uhum. Faz algum sentido isso? Ou isso é mito, isso não tem nada a ver? Não, até faz. Tem muito autista que não gosta. Mas, por outro lado, tem muito autista que gosta. Eu sou como você. Eu sou do contato físico. Uhum. E aí que aconteceu tantas coisas ruins na minha vida, sabe? Porque o que que acontece? O autista. Ai, é tanta coisa pra falar, eu vou tentar ser bem direta. O autista, ele pode ser hipersensível ou hipossensível. Hipersensível, sinto demais, me incomoda barulho, me incomoda luz, me incomoda toque, me incomoda voz. Hipossensível, sinto de menos, eu tô sempre buscando uma coisa pra comer, uma coisa pra bater, sabe, girar, andar na ponta do pé, fazer estereotipias, porque eu tô tentando me voltar pra mim. O que que o autismo é, né? Eu, o voltar pra dentro de Uhum. si. Então, como a gente vê tudo muito separado, por exemplo, você tá aqui, você tá num contexto. Sim. Eu tô aqui, eu tô vendo a toquinha, o casaco, o barulhinho, a câmera, os rapazes, tá tudo. E até o barulho do computador eu tô escutando processar. Então eu tenho que me esforçar muito pra fazer um contexto. Entendi. Quando tem hipossensibilidade, acaba se separando muito as cenas da cabeça e muitos autistas acabam se mordendo, puxando o cabelo pra tentar voltar a si. Eu tenho hipersensibilidade e hipossensibilidade. Existe autista que tem esses dois, tá? Para algumas coisas hipossensível, para algumas coisas hipersensível. Então, adoro contato físico. O ideal, que eu sempre digo, e você deve saber disso tão bem quanto eu, é a gente enxergar a pessoa como um ser humano. Uhum. É a gente realmente esperar e ver se essa pessoa gosta ou não de ser tocada, sabe? Eu costumo dizer assim que todo autista merece, antes de ter um diagnóstico, merece ter uma vida. Sim. Então, antes de tudo, a gente olha pro ser humano.
Hoje de manhã eu estive com uma amiga e falei pra ela, é uma amiga que sempre assiste o programa, super fã nosso, e ela sempre vai acompanhando quem são os nossos convidados. E aí eu falei pra ela, hoje eu vou entrevistar a Kênia e vamos falar sobre autismo. E aí quando você fala o tema, sempre tem alguém que conhece Sempre. alguém, e existem, e aí eu vou te dizer que não é por maldade, talvez por uma falta de informação. Ela falou assim: "Ah, o filho da minha vizinha, ele é autista". Mas nem parece, menino. Você acredita que não parece? E aí eu vou te trazer uma outra informação. Conversando com você, e talvez é porque eu seja levado pelo estereotipado, que, por exemplo, a gente estava conversando aqui, um dos nossos meninos falou assim: teve uma novela, Viver a Vida, onde tínhamos uma personagem que era Uhum. autista. Então, você não conhece o assunto, você olha, você acha que é exatamente daquela forma, que todo autista é exatamente igual e vai reagir da mesma forma. Então, eu vendo você conversar comigo. Não parece. Não conheço, mas não parece porque a minha Isso. limitação de informação me remete àquela imagem que em algum momento uma novela de sucesso me trouxe. Uhum. E aí essa minha amiga falou assim: "Ah, mas ele nem parece". Como é que a gente lida com essa informação, Kênia, quando alguém fala pra você, e deve ter ouvido várias vezes, nem parece autista? O que que você responde pra essa pessoa? Olha, Kim, eu acho que tem hoje em dia uma banalização muito grande da causa. E eu, sendo bem honesta com você, eu acho que muitas famílias perdem tempo pensando em bobagem. Sendo bem honesta mesmo. Porque eu vim de um autismo totalmente voltado pra mim, que eu sofria muito, que eu não conseguia me comunicar. Chegar ao ponto de uma pessoa olhar pra mim e dizer, nossa, não parece autista, pra mim é um elogio. Então, assim, justamente pelo que você falou, lá nos anos 90, o que que você tinha? O autista e o não autista. Sim. Era o autista nítido, característico, né, estereotipado. Com a evolução dos diagnósticos, da medicina, dos estudos, enfim, foi se descobrindo que, na verdade, síndrome de Rett, X frágil, Asperger, tá tudo dentro do combo do autismo. E aí você tem essa diversificação tão grande. Então, qual é a luta? É você mostrar que o autismo não tem cara. Uhum. Mas eu vejo muitas famílias perdendo tempo se ofendendo quando alguém diz não parece autista, quando na verdade é realmente isso que você falou. É uma construção, uma imagem que você tem, que você ainda não conhece todo o espectro, Sim. né? E eu acho assim, pra mim e pro meu filho, é bom quando dizem isso pra gente. Entendi. Você falou antes que você cursou duas faculdades. Tem uma outra frase também que essa minha amiga falou, livre de preconceito, na limitação dela, sobre esse vizinho dela. Ele cursou medicina, você acredita? Ainda existe esse se espantar quando você fala, né? E eu falei, mas eu falei pra ela, mas por que que qual que é o problema? Não, mas ele é autista. E eu sem saber, eu falei, mas eu não entendi por que que não pode. Qual que é a limitação? Não, ele é autista. O que que você fala Uhum. sobre isso? É porque é muito difícil mesmo. É como eu te falei, eu não consegui concluir as minhas. Eu admiro os Uhum, autistas que conseguem, porque você pode ter certeza que quando você vê um autista que se formou e tudo, ele pode ser muito inteligente nas matérias, mas as barreiras sociais de convívio, de seguir regras, padrões, assim, realmente é complicado. Então, todo autista pode? Pode, pela visão que a gente tem do ser humano antes uhum. do autismo. Mas realmente é muito difícil pra gente conseguir concluir. Então, cada vez mais está tendo consciência. As faculdades hoje em dia já têm vaga de inclusão, na minha época não tinha. As empresas estão tendo vaga de inclusão para autista, na minha época também não tinha. Tinha acessibilidade para cadeira de roda, para muleta, para cego, para autista não tinha. Então, hoje em dia tá cada vez melhor, cada vez mais preparado para receber as pessoas, sabe? Que bom, né? É uma evolução. Sim. Tem uma outra frase que eu peguei no Google que diz assim: nunca diga para um autista, deixa que eu faço para você. Isso é real? Eu costumo dizer que nunca, nunca deve ser dito. Nunca Sensacional. ou todo autista são palavras que não cabem dentro do espectro. Entendi. Assim, existe o respeito. Por exemplo, cada autista tem seu tempo. Então, meu filho, por exemplo, você pergunta uma coisa pra ele, você tem que esperar ele processar e te responder. Uhum. Você pede ou ele quer fazer alguma coisa, você tem que dar o tempo dele, por exemplo, de calçar o tênis.
Mas tem momentos de extrema ansiedade que você vê que a criança ou a pessoa tá ali suando, desorganizada, agitada. Você dizer, deixa que eu faço pra você, pode ser um ato de gentileza. Por isso que eu te Entendi. digo, depende muito do contexto, sabe? Entendi. Eu li também sobre o quão é bom um cão, um gato, um cachorro, e existe o cão de assistência emocional. Isso é É real? real. E qual que é o link do autismo com a questão de ter um cachorro, de ter um gato, de ter um bichinho? Então, o cão de assistência, ele, na verdade, em outros países mais desenvolvidos, ele já é realidade há muito tempo, né? Uhum. E tudo começou com pessoas com um transtorno depressivo, fobia social, aquela transtorno que eu esqueci o nome, que é agorafobia, que a pessoa tem medo de sair pra rua. Então, o cachorro, ele faz um link com a emoção da pessoa, ele dá segurança para que ela possa sair. A mesma coisa, quando você quer sair para jantar num lugar, você fica melhor quando tá acompanhado. Algumas pessoas são assim. E para a pessoa com autismo, que tem muita sensibilidade sensorial, o cachorro ele pode ser um regulador dessas emoções. Ele dá o direito ao autista de sair com dignidade, com menos crise. Então, assim, ainda não tem uma lei que regulamente a obrigatoriedade dos lugares aceitar o cão de assistência emocional. Entendi. Mas a lei tem uma interpretação e já tem jurisprudência nesse sentido. Que qual é? Se a pessoa autista tem um cachorro de assistência, ele é um cachorro que está ali a trabalho, e o ambiente não deixa o cachorro entrar, ele não está deixando o autista entrar. Sim. Então, na verdade, ele está tirando o meu direito de ir e vir. Um link que talvez seja, que não tenha a ver. Mas se eu disser que isso é semelhante a um cão-guia de um deficiente visual, é isso? Não, na verdade não, porque o cão-guia, ele é como se fosse a varinha, né? Ele tá Uhum. levando, ele conhece os caminhos, ele conhece os degraus, ele é como realmente como se fosse os olhos do cego. Pro autista, esse cachorro pode inclusive depender dele para fazer as coisas. Por quê? Entendi. Porque ele justamente regula o emocional. Opa, eu tenho um bichinho aqui que eu tô cuidando, eu tenho que me controlar. Então é diferente. Na Entendi. verdade, um depende do outro. Entendi. E tanto que o cachorro, eu tenho um, né, de suporte emocional, ele não pode ficar sozinho. Se ele fica sozinho, ele adoece. Ele entra em crise. Ele tipo, entra na nossa vibe, assim, de um jeito que ele Uhum. também precisa da gente, sabe? Uhum. Então é um pouco diferente. Mas, assim, a gente já tá vencendo várias causas nesse sentido. Hoje em dia, os mercados, os restaurantes já não estão podendo mais barrar, porque realmente é isso que eu te falei, ele vai tirando a dignidade do autista de ser barrado na porta de um ambiente, né? Entendi. A gente tá acabando o programa. Eu já recebi várias plaquinhas ali de 10 minutos, 5 minutos, mas eu já falei que eu não tô nem aí pra vocês hoje, tá? Vocês que lutem, eu vou ficar falando o que eu quiser aqui. Como é que você chega no Marcos Mion? Porque eu vi, quando você mandou pra gente o seu release, você fez uma live, ou Uhum. algumas lives, eu não sei. Essa é uma das perguntas. E a segunda pergunta, qual é a importância que você acha de um artista como ele trazer o assunto, ele tem um filho autista, Uhum. em rede nobre, em horário nobre, e colocar, mostrando como é o filho dele, como é o tratamento, alegria, levar ele no programa. Então, essas duas perguntas. Como é que foi fazer essa live com ele, que eu vi que ele ficou extremamente emocionado Uhum. com o seu conteúdo, e qual é a importância que você vê de hoje na mídia, a gente ter um cara tão grande como ele em trazer esse assunto de uma forma natural. Sim, eu trabalho com ele, na verdade. Eu sou uma das administradoras da comunidade pro autismo, a qual ele criou, né? Então, eu trabalho diretamente com ele. Ele é uma pessoa sensacional. Ele abriu a live para mim, justamente para poder falar de autismo com uma pessoa autista, né? E ele é uma pessoa assim que é tão difícil falar dele, porque é uma pessoa, não é pela fama, mas é o ser humano. O Uhum, Marcos é um cara humilde. É um cara que ele não vê diferença na fama dele. Então, assim, já aconteceu de eu estar mal, né? E eu dizer, eu vou sair do grupo, não vou mais participar. Eu saí, ele mandar mensagem pra mim, Kênia, volta, a gente te entende. Ele realmente entende o autismo. Já aconteceu de eu dizer, eu tô com dor de cabeça, tenho que levar meu marido no aeroporto, pegar a estrada, né, e não tô afim de dirigir. Ele me dá a tua conta bancária que eu vou depositar dinheiro pra você. Não, Marcos, não é isso. Eu não adianta eu pegar um Uber, é eu e meu marido. No nosso momento, eu vou ter que uhum, fazer isso. Mas tô falando isso para ilustrar a bondade dele, né? E eu acho que o fato de ele estar cada vez mais tendo esse espaço na mídia
é ganho pra causa. Uhum. Sabe? Tem gente que fala que ele romantiza, que o autista no Brasil, na verdade, tá ali dependendo do benefício de prestação continuada, que é uma remuneração que as famílias em situação de miséria recebem, né? Que não tem tratamento, que estão abandonados, tem mãe aí, né, atentando contra a própria vida. Mas não adianta, né, a gente focar só nisso. Eu acho que para isso tem as pessoas que lutam por políticas públicas. Uhum. Mas também tem que ver o lado bom do autismo, sim. Porque o autista, o Marcos mesmo fala o quanto o Romeu ensinou para ele. O quanto a vida dele mudou enquanto ser humano. E realmente, porque o que que acontece? Você, convivendo com uma pessoa autista, você aprende o que que é realmente a sinceridade. O que que é você abrir mão de muitas coisas. Porque as pessoas pensam, ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas o dinheiro não cura o autismo do filho dele. O Uhum. dinheiro não cura as crises. Não cura o fato dele não poder estar com eles num show de rock, por exemplo, por causa do barulho. Então, muitas pessoas têm uma ideia equivocada com relação a isso, Uhum. mas graças a Deus a grande maioria apoia, né? E eu super apoio também, claro, né? E é isso. Eu sou muito fã do Marcos Mion. A outra pessoa que nós entrevistamos aqui, a B, aquela pergunta que eu falei que a pessoa pode fazer no final, ela perguntou pra mim se eu pudesse ser um apresentador hoje em dia, quem eu seria? E eu falei que eu seria o Marcos Mion, porque eu vejo tanta verdade no que ele Uhum. faz. Eu não conheço, assim, não sou amigo dele, mas eu trabalhei na Record durante um período, então eu cruzava com ele pelo corredor e ele sempre extremamente muito simpático, muito educado, falava com todo mundo. E a energia que vem dele é muito boa. Eu Uhum. acho muito incrível. É verdade. E é um cara que eu admiro muito também por ser uma pessoa que trouxe a vida particular dele e falou: olha, vamos falar sobre isso aqui, ó. Sim. Vamos ver isso aqui, vamos falar. Eu acho muito importante. Marcos Mion, um beijo se você quiser vir aqui para ser entrevistado. Kenia, por favor, fale de mim para ele. Aí eu Tá já queria bom. pegar aqui, ó, um link. Eu tinha outras coisas para perguntar, mas o nosso programa acabou. Mas antes da gente terminar, eu falei pra você que nós temos 5 perguntinhas que vão fugir do assunto que a gente falou agora. E essa primeira pergunta eu estou com vergonha de fazer. Mas, como todo mundo que vem aqui tem que responder, pra você não será diferente também, tá? Não terá lambuja. Todo mundo aqui vai ter que responder. Kênia, qual é o palavrão que mais te relaxa? Se é que Mas... você fala palavrão, né? Ah, falar Qual é o palavrão? palavrão que mais te relaxa? Aquele que você fala e que você solta e você fica leve. Puxa, eu não tenho um palavrão. Não tem, óbvio que não tem palavrão. Não, uma pessoa como que ele não fala palavrão, ela é super doce, tranquila. Não tem Não uma que você tenho. fale. Quando você tá brava, o que que você faz? Cara, eu me fecho porque eu tenho medo de ferir as pessoas. É. Eu me fecho totalmente. Eu aprendi a lição, aprendi muito cedo essa lição de que você jamais deve direcionar uma palavra ou um olhar pra alguém quando você tá com raiva, porque não volta, né? Então, não faço isso de verdade. Conselho de milhões aqui de Kênia. Um sonho pra você realizar ainda. Um sonho pra eu realizar, ter acesso a um meio de comunicação muito grande, ao qual eu possa falar de autismo com esse olhar mais humano. Vai ter certeza, eu vou poder Amém. dizer. Gente, Kênia, entrevistei ela, minha amiga. Quando você não estiver mais aqui, Kênia, como é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Quando alguém disser assim, gente, a Kênia, aquela aqui. Lutou pela causa mesmo em momentos que poderia ter entregue tudo. Ai, gente, tô amando essa entrevista. Você dormiu hoje. Você acorda daqui a 100 anos. Com a mesma imagem que você tem hoje, tá? Você dormiu, acorda daqui a 100 anos. Qual é a primeira pergunta que você faz? Fui pro céu? O céu tem pão, né? Cheguei, eu vim, consegui passar. Maravilhosa. Você recebeu a visita de um gênio. E ele vai falar, Kênia, você tem direito a ser uma pessoa por um dia. Quem você escolheria ser? Eu mesma. Sei. Tem como. Por que você mesma? Porque eu acredito realmente na perfeição da criação de Deus. Eu acho que todo ser humano é válido, todo, invariavelmente. Não tem erro, não tem falha. Todos nós aqui, cada um de nós quatro que está nessa sala, cada ser vivo no mundo, cada formiguinha, cada pessoa que você olha, que você acha, não tem importância nenhuma, tá ali pedindo na rua, é um enviado de Deus. Acredito no valor da vida.
quer ser minha amiga? Eu quero. Por favor. Deixa eu te contar. deixa. Quando eu vi tuas fotos a primeira vez, eu disse, eu quero tanto ser amiga dele. Eu disse, ele mora na minha cidade. Acho que tomara que ele queira ser meu amigo. Ai, eu quero muito ser seu amigo, eu quero conhecer seu filho, seu marido, jantar, quero conhecer meu Vai marido. na minha casa, então. Ai, Eu vou te gente, esperar. acabou o programa, não quero mais fazer programa. Kênia, agora é a hora que você pode me fazer uma pergunta, a que você quiser. Se você pudesse ser autista por um dia, como você acha que seria? Ai, gente. Eu confesso pra você que eu tinha uma outra imagem sobre o ser autista. Acho que muito baseado naquilo que eu te falei, das imagens que a gente vê sendo propagadas. Mas depois dessa entrevista, depois desse conteúdo que você trouxe pra mim, pra galera que tá assistindo, o pessoal que tá aqui, e- eu não sei se eu dizer que eu queria ser você, mas não ser você, Kênia, mas ter essa inteligência que você tem, esse amor que você emana, Kênia, porque Que tudo que lindo. saiu da sua boca agora, tenha certeza, eu não tô falando porque tá gravando, mas me toca profundamente de verdade, porque você traz um assunto tão delicado, que tem gente que tá assistindo que deve passar um perrengue com isso, por falta de informação, por ignorância, por condição financeira, por preconceito do outro. E quando a gente ouve você falando, não que seja fácil, porque não deve ser, mas você traz, É leve, né? é difícil, mas tá tudo É bem, leve, tá é. tudo certo. Então acho que se eu pudesse ser autista por um dia, eu queria ter essa sabedoria Legal. de olhar, que nem você falou assim, todos somos iguais. Que Eu lindo. vou olhar o mendigo que tá na rua, eu vou olhar o João, vou olhar você, eu vou olhar. E tá tudo certo, tá tudo. Então eu acho Sim. que. E isso, como eu falei pra você no intervalo, acho que foge do autismo. Se você tira a palavra autista e você coloca isso pra vida, é isso. Sim. Quando a gente começa a olhar o outro de uma forma igual, a gente nem por cima nem por baixo, o amor ele flui Isso. melhor, você entende melhor o outro. E o que você trouxe hoje aqui, né, de verdade, assim, foi lindo. enriquecedor, muito. Eu preciso de verdade. Jaque, obrigado de novo por você ter feito esse link Ela vai amar. mesmo. Beijo, Jaque. Beijo, Luísa. A Jaque chora, tá? A Jari chora. Ah, linda. Isso aqui é a camiseta da Luísa, filha dela, é uma artista autista. Se eu falo isso, tá tudo certo. Tudo Artista certo. autista. Uhum. Super talentosa, tá? Obrigado pela camiseta, obrigado por você ter feito esse link. Kênia, obrigado. Obrigada. Se você quiser, no final agora, falar alguma coisa para as pessoas, encerrar o nosso programa, a câmera é sua. Ah, obrigada. Gente, muitas pessoas me perguntam como eu posso chegar até aqui sorrindo, feliz, cheia de gratidão. E eu gosto sempre de falar sobre isso porque eu acho que é uma coisa importante para a vida. Eu entendo que tudo que aconteceu comigo, todas as crueldades, as tragédias, ninguém fez para mim. Eu não posso me colocar num pedestal e achar que eu era o foco das pessoas. Cada pessoa tem para dar, ela dá o que tem. Então, quando você entende que as pessoas não fazem as coisas para você, elas fazem para elas o que elas têm. Você leva uma vida de forma leve, você entende que você não tem que perdoar ninguém simplesmente porque você não guarda mágoa de ninguém. É isso. Como é que encerra o programa agora, gente? Oh, que lindo. Não tem condição. Mas, ó, antes da gente terminar, isso aqui é um presente para você. Nós não Ai, que conseguimos colocar a lindo. embalagem, mas a gente queria que você levasse um pedacinho do programa Grid para sua casa. Obrigada, Essa vou caneca para levar ele você. comigo. Isso é para Ai, sempre que você lembrar, gente. olhar para essa caneca, você lembrar que você passou por aqui. E eu com certeza vou lembrar muito dessa entrevista, foi extremamente Sim. especial. Eu estava muito nervoso, como eu falei no começo, mas eu acho que foi uma entrevista enriquecedora. Você nem comeu. Para você ver, para você ver Tava esperando como, pra ver você comer, você não comeu. como eu fiquei apaixonado Que por tudo que você lindo. trouxe. Então, de novo, E eu, por obrigado. você, vou agradecer de novo também essa sua atitude inclusiva, tão humana. Deixo aqui de novo. Eu te olhei, me apaixonei, quero ser amiga. Ai, E meu Deus. muito obrigada, Jaque, meninas. Beijo pra todo mundo, produção aqui. Obrigada, gente, por tanto carinho. Vocês são demais. Eu agradeço de novo. E você, obrigado. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu. Levem essa entrevista pra vida, gente. É muito importante a gente falar sobre isso. E vocês entenderam que
nós falamos sobre o autismo, mas a gente também falou de amor ao próximo, né? E é isso. Então ouçam todos os conselhos da Kênia, uma mulher que viveu, então ela fala com muita base tudo que vocês ouviram agora, tá? Na semana que vem a gente tem um novo convidado, eu não sei quem vai estar aqui ainda, mas eu espero você que está aí assistindo que você possa estar comigo. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho, assine o canal, tudo que vocês já sabem, tá? Obrigado, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.